No ano 80, por volta de 1980, irmãos, houve muitas palavras negativas nas igrejas recém-levantadas aqui no estado de São Paulo. E eu vi uma espécie de rebelião, de palavras negativas. E eu era muito jovem, já cooperador na obra, inexperiente, imaturo, desesperado, porque essa palavra estava corroendo os jovens das igrejas, que naquela época a liderança toda era jovem. E essa palavra negativa, de crítica, foi entrando, abatendo um, derrubando o outro, contaminando um, tal, e eu, jovem, desesperado, querendo segurar a peteca, escorar o que estava caindo. E mesmo defendendo a palavra pura de Deus, ajudando os irmãos, recebendo telefonemas, ajudando, visitando esses irmãos, eu percebi que, mesmo sendo positivo, essas palavras negativas me contaminaram. Mesmo eu sendo positivo, mas era imaturo, inexperiente, ouvindo tantas críticas, tanta palavra negativa, eu percebi que eu fui contaminado com a morte espiritual. Sabe qual é o sintoma da morte? Eu perdi a simplicidade. Eu me tornei complicado. Numa conferência, sentado aí, os irmãos mais simples desfrutavam como nunca. E eu sentado ali, já complicado. Isso dá motivo das pessoas criticarem assim. Aquilo dá motivo para isso. Eu ficava complicado e fiquei crítico. Eu julgava todas as coisas com meu padrão. E eu morri. Quem era simples estavam vivos. Não queira se contaminar com palavras negativas. É horrível, horrível para você se livrar do efeito da morte. Irmãos, leva tempo. Se você comete um erro, comete um pecado, você confessa verdadeiramente ao Senhor, o Senhor te perdoa e acabou. Mas se você se contaminar da morte, perder a simplicidade, leva tempo para recuperar a simplicidade. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Irmãos, quando eu percebi que eu estava sendo crítico, você sabe quando que você percebe que você está sendo crítico, você se contaminou da morte? É que você está certo, os outros todos estão errados. Você critica tudo, critica, julga. Os irmãos estão na sua frente, como eles dão direção à obra, você começa a criticar tudo, porque você perdeu a simplicidade. Irmãos, eu comecei a pedir desesperadamente para o Senhor: Senhor, me restaura a minha simplicidade. Não quero viver nessa complicação, não quero viver aqui julgando tudo, criticando tudo. Eu quero ter a simplicidade que eu tinha antes. Levou tempo, mas irmãos, eu recuperei a minha simplicidade. Quando eu recuperei a minha simplicidade, disse para o seu Senhor: nunca mais quero ser complicado. Para com Deus, seja simples. 2 Coríntios capítulo 11. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Irmão, me suportem um pouco mais na minha loucura. Estou ficando louco mesmo. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado
para apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Uma virgem pura, quando olha para o seu noivo, para o seu futuro esposo, irmãos, ela olha com simplicidade. Ela confia totalmente no seu esposo futuro, é ou não é? Porque ela nunca foi de ninguém, ela era uma virgem pura, nunca namorou ninguém, nunca teve outro no coração. Irmãos, é essa pureza que Deus precisa de você, essa simplicidade de uma virgem pura que Deus precisa de nós. Vamos dar para o Senhor essa simplicidade, essa pureza, dizer para o Senhor: Senhor, eu não tenho mais nada senão o próprio Senhor, eu confio no Senhor cegamente, com simplicidade. Eu não quero julgar, não quero criticar, eu quero amar o Senhor e praticar tudo que o Senhor fala. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte de quê? Da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Alguma coisa afetou a sua simplicidade, alguma coisa afetou a sua pureza. Com relação a Cristo, você era simples, você era puro, você acreditava tudo que o Cristo falava para você. Mas agora você ficou complicado. Quanto mais anos passam, temos perigo de ficar velhos espiritualmente. Temos um perigo de nos tornarmos sabe tudo. Eu sei. Deus quer falar uma palavra para você, eu sei. Deus quer trabalhar na igreja de um jeito, eu tenho o meu jeito. Irmãos, vamos aproveitar essa conferência para virar uma página. Vamos deixar para trás esse bicho do eu sei, esse vírus de que eu tenho a minha opinião, eu sei fazer devido a esses anos todos de experiência. Deixe sua experiência para trás, confie no Senhor, olhe para o Senhor com simplicidade e pureza, como uma virgem pura. Tá bom, irmãos, esse era o Senhor me falando. Você precisa entrar por aí.